1 Reis 19, do 19 a 21. Quero trazer uma palavra sobre esse homem de Deus, Eliseu. O que ele tem para nos ensinar nessa manhã? A palavra de Deus fala assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixai-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois e o molou, e com os aparelhos do boi cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram, então se dispôs a seguir Elias e o serviu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, só até aí. A gente vai ver hoje a história desse homem, Eliseu, o que ele tem para nos ensinar nessa manhã. Ele foi um homem que creu em Deus. Foi um homem que, quando recebeu o seu chamado, ele não retrocedeu. Quando a gente viu aí que ele largou tudo para servir a Deus, para servir o seu mestre, que é Elias também. E nessa manhã, vamos ver a história desse homem que há mais de 2.800 anos, como ele impactou a geração dele, e até hoje também ele tem impactado as nossas vidas, através da sua fidelidade, através do seu amor, da sua dedicação e do seu comprometimento com o Altíssimo. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa manhã é que Eliseu, ele abraçou o seu ministério. Ele abraçou o seu ministério e a vida com Deus. E sem olhar para trás, né? Sem olhar para trás, sem impôs nenhuma dificuldade, nenhuma objeção, nada. E ele abraçou o ministério dele. Ele estava trabalhando, arando a terra, e quando ele recebeu esse chamado, ele não duvidou. Parece até que ele estava esperando já o momento certo. É porque Deus viu o nosso coração. Antes Deus já tinha falado com Elias. Elias, você vai lá, você vai ungir Eliseu. E ele cumpriu o chamado, foi lá, chamou Eliseu. E ele não abriu mão do chamado dele. Só falou assim: olha, espere um pouco, eu vou só dar um beijo na minha mãe, no meu pai, vou até ali dar um beijo neles, despedir. Vou pegar a junta de bois que ele trabalhava e vou fazer um churrasco ali, fazer um cozido ali com os meus irmãos de despedida. E ele foi lá e fez. E a gente vê a intenção do coração dele, a entrega dele, porque quando ele queima ali os utensílios, né, que ele usava ali para arar a terra, pegou 2 bois ali e foi, e molou, matou ali e fez esse cozido como uma despedida. Ali ele estava dizendo ali, ó, nunca vou retroceder, jamais vou desperdiçar esse chamado que eu tive de Deus. Não vou desperdiçar esse chamado. E ele foi, esqueceu do seu passado, esqueceu de tudo, deixou tudo para trás ali. E seguiu a Elias ali, naquele momento. E uma coisa que, para nós, irmãos, também, que quando a gente recebe o chamado, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador,
quando a gente segue a Ele ali, né, firme também, a gente também não pode olhar para trás. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Isso fala, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. E nós não podemos olhar para trás, deixar nos levar pelas coisas do passado, igual o povo do Egito ali que estava ali, né, de Israel, e olhava para o Egito e também não queria largar a bênção, não queria retroceder, e olhava para um lado, para o outro, não sabia o que fazer, tinha um pé ali na igreja ali, mas com outro pé ali também fora da igreja e levando. E não, amados, quando a gente põe uma mão no arado, é para seguir em crente, para seguir em frente. Se nós somos crentes, temos que andar como crente em nome de Jesus. E que o Senhor nessa manhã venha tocar nos nossos corações, em tudo que a gente fizer, que a gente não venha olhar para trás daquilo que a gente faz, que a gente não venha olhar para trás, a gente não venha retroceder, porque Deus não se agrada das pessoas que retrocedem, né? E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, nós não somos dignos de se olhar para trás, temos que seguir em frente. Quando o Jesus chegou diante de Mateus, que estava ali na coletoria, trabalhando, ele chegou e falou assim, vem, segue-me. Mateus largou tudo que ele tinha, que ele estava fazendo ali, do emprego dele, e olha que não era um emprego ruim, era um emprego bom. Largou tudo ali e seguiu ao Mestre. Pedro também largou as redes para seguir a Jesus também, largou tudo, largou o seu trabalho. Mais tarde ele falou assim, Senhor, largamos tudo, esquecemos, largamos tudo para te seguir, Senhor. E a gente não pode retroceder, olhar para trás, igual a mulher de Ló que olhou para trás, igual Demas também, que abandonou Paulo no momento que ele estava mais ali precisando, ele abandonou porque achou que a luta era muito grande, o desafio é muito grande, e às vezes a gente acha também que o desafio é grande, e às vezes a gente pensa em desistir, mas eu quero te falar uma coisa, Jesus, Ele não merece que nós desistimos dele. Mesmo porque não há outro caminho se não for a presença dele em nossas vidas. O sacrifício que ele fez por nós foi muito grande. Ele deu sua vida, derramou sangue para estar ali conosco, para estar ali nos salvando, nos tirando da condenação eterna. Outro ponto que eu quero destacar aqui também, que é o ponto 2, que Eliseu foi um homem santo em seu proceder. Ele foi um homem santo. Em 2 Reis 4:9, eu não vou ler aqui, porque senão vai atrasar muito a nossa palavra. Ali está falando que a mulher disse ao seu marido. Vejo que aquela conversa que o marido tem com a esposa, falando assim, vejo que esse homem é um homem de Deus. Ele sempre passa por aqui. E a gente vê que ele é um homem de Deus, é um homem santo. É um homem santo de Deus ali. E que como as pessoas olham para mim, para você, o que elas acham? Será que elas acham que a gente é uma pessoa, um homem ou uma mulher santo? O que as pessoas que estão em volta de nós acham de nós? Não, aquele homem ali, aquela mulher, são santos. Sou homem de Deus, mulher de Deus. Será que as pessoas acham de nós ali, ao nosso redor, nossos amigos, no nosso trabalho, o lugar que a gente habita ali? Será? Será que nós estamos levando Deus a sério no nosso coração? Aquela mulher olhou para ele e falou, não, esse homem é um homem de Deus. É um homem de Deus. E não foi só ela que falou. Também os reis de Israel, os reis de Judá, os governadores, os escravos, os seus discípulos, tudo viram isso nele. Os reis estrangeiros também, todo mundo viu isso nele. Esse homem é um homem santo no seu proceder. É um homem de Deus. Deus abençoe que as pessoas olhem para nós. Vão falar, não, aquele
é um homem de Deus. Não, aquela é uma mulher de Deus. Aleluia. Outra característica desse homem também, está escrito em 1 Reis 19, 21. Ele era aquele que deitava águas nas mãos de Elias. Ele era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Isso aí indica que ele era um servo, tipo uma espécie de um escravo, um homem humilde. Amados, não dá para ser um servo e uma serva de Deus com orgulho no coração. Não dá para ser um servo de Deus com soberba no nosso coração, ser soberbo. Eliseu era um homem humilde. Ele era um homem humilde. Não dá para ser um homem soberbo se não tiver a capacidade de se humilhar. Porque Deus exalta os humildes, mas abate o soberbo. Não dá para servir a Deus sem se humilhar. De ter a capacidade de se entregar, de ser bom, de ser obediente. E um dos exemplos maior que nós temos é Jesus em João 13, do 1 ao 17. Quando ele estava ali no cenáculo, ali na última ceia, quando ele tira seu manto, coloca uma toalha na sua cintura ali, e começa a lavar os pés dos discípulos, nos mostrando um exemplo de humildade. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono de tudo, do universo. Ele, que formou tudo. Tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu controle. Ele mostrou para nós, se humilhou e mostrou para todos nós que nós devemos ser humildes. Tirar toda a soberba, toda a altivez. Nós devemos ser humildes, meu amado. Outra marca desse homem, que ele caminhava com Eliseu, com Elias. E Eliseu estava ali no encalço de Elias, não largava ele por nada. Certa vez Elias estava ali ia para Gilgal, o nome é Gilgal, uma cidade. E Elias falou para ele assim: Eliseu, você vai ficar aqui, você não vai comigo. Você vai ficar aqui. Ele falou: não, meu Senhor, de jeito nenhum, eu irei contigo. Chegou em Gilgal, ele falou assim: não, Senhor, Eliseu, você vai ficar aqui. Porque eu vou até Betel, a cidade de Betel, e quero que você fique aqui. Falou: não, meu Senhor, de jeito nenhum, eu irei contigo. Chegou em Betel, ele falou: Eliseu, você fica aqui em Jericó. Você fica aqui que eu vou até Jericó. Ele falou: não, de jeito nenhum eu não vou te abandonar, eu vou até Jericó com o Senhor. E foi. Chegando em Jericó, Elias falou para Eliseu: Eliseu, você vai ficar aqui, porque eu vou até o Jordão. Aí ele falou: não, Senhor, eu irei contigo. E ali ele atravessa, Elias joga a capa ali no rio, o rio se abre, eles passam em seco. E ali Elias foi transladado. Ele não abandonava o seu mestre. Ele não abandonava o seu mentor. Ele não abandonava, continua seguindo firme o seu mentor. E eu te pergunto, quem que nós estamos seguindo? Na nossa casa, no nosso trabalho, quem que nós estamos seguindo? Em que direção a gente está indo? Você está tendo no seu coração aquela alegria de seguir o seu pastor, o seu líder?
A gente tem que ter essa consciência. Paulo falou assim, ó, sede, em 1 Coríntios capítulo 1, 11, ele falou assim, ó, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus também falou, o nosso supremo modelo disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Nós devemos que ser humilde, irmão. Humilde no nosso coração. O ponto 3, que eu quero destacar também, aprendendo com esse homem. Como eu posso saber que Elias foi um homem de Deus? Como posso saber? Através da sua integridade, da sua incorruptividade. Ele era um homem incorruptível. Em 2 Reis, no capítulo 5, 16, diz a Bíblia que o general sírio, Naamã, vem com uma carta ao rei de Israel. Uma carta que ele pediu ao rei dele da Síria, que ele era o general, lá tomava conta do exército. E ele foi lá e pediu uma carta com permissão, com permissão para ir até Israel. Que ele ficou sabendo que lá existia um homem que orava e era sido curado. E ele fez toda uma diplomacia, tudo, pensando que o reino de Deus dependia de alguns assuntos políticos, alguma coisa desse tipo. E ele pediu essa carta. E quando o rei de Israel pegou essa carta nas suas mãos, ele ficou desesperado. O que é que esse homem está pensando que eu sou? Eu não tenho poder de curar ninguém, não. Ou será que ele está vindo guerrear contra mim? Eu não tenho poder nenhum. Por que esse homem está vindo até mim, mandando cartas e tudo? E ali, ele ficou furioso por causa disso. E naquele momento ali, alguém falou assim, existe um profeta. E quando Elias ficou sabendo disso assim, falou assim, ó, manda ele vir até mim. Porque ainda existe profeta em Israel. Ainda existe homens e mulheres de Deus nesta igreja, na igreja do Senhor. De repente ali o Naamã chegou, pensando que ia ser recebido com tapete vermelho, com honras. Eliseu nem sai na varanda da sua casa. Manda um recado para o seu servo ali. Fala para ele ir lá 7 vezes ali no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes ali e que ele vai ser curado. E ele ficou enraivecido por causa disso. E o homem nem me recebe, já vai falando e quem que ele pensa que ele é e tudo. E saiu ali, eu vou embora, vou sair daqui, porque ele ficou nervoso por causa disso, ficou irritado. Que ele achava que tinha que ser tratado com toda a honra e tudo. Mas Eliseu nem saiu lá fora. E ele não queria ir mergulhar nesse rio. Existe outros rios melhor. Por que ele não mandou ir para outros que tinha água mais cristalina, melhor, para mim mergulhar? Logo aquele lugar sujo ali, tudo. Mas aí os soldados subordinados dele convenceu ele, não, vai lá, tenta, vai lá, o homem mandou você ir lá, vai lá, tenta lá, porque ali o Senhor vai te curar, pode ir. E ele foi convencido e foi. Chegou ali, ele mergulhou naquele rio 7 vezes ali e foi curado, igual os irmãos sabem dessa história. Foi curado da lepra. E aí ele voltou e foi de novo agradecer a Eliseu, voltou até Eliseu de novo. E agradecido, por tudo pela cura e tudo. E ele chegou assim, eu vim aqui trazer minha oferta para você. Eu vim ofertar para você por ter me abençoado, por ter curado.
e eu estou aqui curado e tudo, e vim trazer alguns presentes para você, algumas coisas aqui. E Eliseu falou assim: de jeito nenhum. Eliseu não aceitou. Eliseu não aceitou nenhuma oferta desse homem. Isso nos ensina algo, amor, irmãos. Ensina algo. O reino de Deus, ele não é comprado com dinheiro, com bens. O reino de Deus não é comprado com isso. E ele não aceitou nenhuma oferta dele. Ele não aceitou nada. Porque para nós, todos nós, não devemos nos vender por dinheiro. Devemos nos vender por ofertas. Eu não estou falando que a gente não pode receber uma oferta, uma ajuda de alguém. A gente pode sim. Eu estou falando que isso não tem que ser a motivação do nosso coração, sabe? De fazer algo para as pessoas e pensando em troca, em receber em troca. Isso não agrada a Deus. Quando a gente faz algo para alguém é por amor. Não é que é esperando receber nada em troca. E ele insistiu. E olha que aquele homem estava com muitos bens. A Bíblia fala que ele estava com muitas coisas. Com muitas coisas ali, muitas ofertas de ouro, prata, roupas que ele levou. Tudo isso pensando que se compra com bens, com dinheiro, com fortunas, tudo isso. E Eliseu não aceita nada disso. E olha que o servo dele, o Geazi, o moço que vivia com ele, escutando tudo isso. Nossa, nós estamos passando uma fome terrível. E essa época era uma época de fome, o povo estava passando fome, uma fome terrível. Estava naquele lugar, naquele tempo ali. Será que ele não está vendo que nós estamos precisando? Eu acho que ele pensou assim, sabe? Coçando a cabeça, e ele não vai receber tantas bênçãos, tantas coisas. Às vezes a gente está passando essa magrela toda aqui, não tem, né? Não vai receber. Eliseu, não quero nada seu. Naamã pegou, foi embora, voltando, e já estava voltando. Geazi chegou, correndo ali até ele. Falou, mentindo, sabe? Falou assim: Naamã, o Eliseu mandou eu vir aqui te pedir algo, porque chegou uns visitantes lá, e ele está precisando de um ciclo de prata, algumas vestimentas e tudo. E Naamã falou assim: não vou dar só um ciclo de ouro, não, vou dar 2 ciclos de ouro, porque ele estava querendo ofertar, o coração dele estava querendo ofertar, agradecido pela sua cura. Um ciclo de prata, amados, corresponde a 35 quilos de prata. E ele falou assim: não vou dar só um ciclo, não, vou dar 2 ciclos de prata. E pegou, mandou seu servo lá pegar o ciclo de prata, e o Geazi levou com os soldados que foram lá levar para ele até o cima do monte, deixou lá, e falou assim: acho que ele pensou assim: agora o meu futuro está garantido, agora a minha aposentadoria está garantida, né? Naquele dia as vestimentas de festa valia muito dinheiro, era só rico que tinha, e a prata valia bastante, são 70 quilos de prata. Agora eu estou tranquilo, agora eu vou viver minha vida para o resto da vida e vou viver tranquilo. Mas aí quando Geazi chegou diante de Eliseu, Eliseu perguntou assim: Eliseu, Geazi, onde que você estava? Não, eu estava aqui fora aqui. Por que você mentiu? Porque meu espírito te acompanhou. Agora a lepra de Naamã vai passar toda para você. E no mesmo instante, ele ficou branco com a lepra. E vai ser você e toda a sua descendência vão ficar leprosos, por causa que você agiu mal.
temos que ter cuidado com aquilo que a gente anda fazendo, que só Deus está vendo. Deus vê tudo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Tudo Ele vê. Tudo Ele vê. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O ponto 4 aqui é que Eliseu era um homem abençoador. Ele era um homem abençoador. Quando ele chegou diante daquela mulher rica, que já estava com seu marido idoso, e Eliseu ficou pensando, de que forma a gente pode retribuir essa mulher? Porque antes ela tinha feito um quarto ali para ele. Não, esse homem passa aqui direto, vamos fazer um quarto para ele, conversando com o seu marido e tudo, para quando ele vem nessas viagens, para ele repousar aqui. Vamos colocar ali uma cama, uma cadeira, uma mesa, um lampião, para quando ele chegar lá, ele repousar aqui, para descansar, está sempre passando por aqui. E aquela mulher não tinha filho. E Eliseu mandou perguntar para ela, o que está te faltando? O que você quer? Ele falou, não, eu tenho tudo, vivo no meio do meu povo aqui, tenho meu trabalho, mas... E ele perguntou para Geazi, essa mulher tem nos ajudado, tem nos abençoado, temos que fazer alguma coisa para ela, para retribuir o bem que ela tem feito conosco. E ali naquele momento ali, ele falou assim, olha, ela não tem filho. Ela não tem filho. E ele mandou chamar ela e falou para ela assim, daqui a 1 ano, você vai estar carregando um filho nos seus braços. Porque ele é um homem abençoador. Ele queria ver o bem das famílias. Ele queria ver a família feliz. Outro momento que ele abençoou também. A Escritura fala que quando ele chegou em Jericó, todas as pessoas falavam para ele assim, olha, a cidade aqui é boa, aqui é bom, é um lugar bom de viver, tudo, mas só que as águas daqui é amarga, não tem a mínima condição de beber, e nós sofremos com isso, com essa água amarga, não tem condição da gente beber. E ele era um homem que se compadecia com a saúde do povo. E aí ele pegou um prato, colocou sal ali naquele prato, foi até a nascente ali do rio, jogou, e a água se tornou potável ao ponto de beber. Porque ele era um homem abençoador, que ele se preocupava com as pessoas, ver o bem das pessoas. Outra vez também, quando Naamã foi até ele, que nós já falamos essa situação. Naamã era um homem estrangeiro. E nós temos que aprender muito com ele, principalmente aqui nessa passagem. Quando Naamã foi até ele. Ele poderia muito bem falar, não, eu não oro, não abençoo, eu não. Eu não faço isso com gente estrangeira, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. É só com o meu povo. Só com o meu povo, com minha família, jamais vou orar por outras pessoas estrangeiras, aqueles que vêm fazer guerra contra nós, nunca, não vou fazer isso, nunca. E ali, mesmo assim, ele estava preocupado em abençoar, quando ele ora para ele, e através de Deus ele é curado da sua lepra, porque ele é um homem abençoador, ele não olhava para o seu inimigo. E que a gente aprende com isso, que a gente tem que sempre pagar o mal que nos fazem pelo bem, amados. Nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Uma das mulheres do seu discípulo chegou até ele e falou,
Nós estamos passando necessidade, nós não temos o que comer. E os credores estão vindo aí, está pegando, vai pegar meus 2 filhos que eu tenho para ser escravo. Não tenho. Aí Eliseu chegou para ele e falou assim: o que você tem aí na sua casa? Apenas uma botija de azeite, um resto de azeite lá. Eliseu falou: tá, já é um bom começo. Então vai toda a vizinhança aí. Pega todas as vasilhas que você puder. Não é pouca não, são muitas vasilhas. Não pega pouca. Pega as muitas. Porque Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa com força, meu irmão. Pode pegar muitas vasilhas, todas que você puder. Bastante vasilha. Vai e coloca no seu quarto. E a Bíblia fala que enquanto havia vasilha, o azeite não parou de jorrar naquelas vasilhas. Se você tem intimidade com Deus, se você anda com Deus, o azeite não vai parar na sua vida, meu irmão. O azeite não vai parar. Outro momento que Ele abençoa também, Ele recebeu uns presentes. 20 pães. Você sabia que houve multiplicação nessa época? Multiplicação do pães também, na época de Eliseu. Ele recebe 20 pães e algumas espigas de milho. A Bíblia fala sobre isso, depois você pode ver lá. E ali, quando ele recebeu aquele presente, ele estava com 100 pessoas ali do lado dele. 100 pessoas. E ele pegou, não foi mesquinho, não pensou só para ele, que ele podia muito bem, está passando uma fome, a fome está terrível, vou pegar esses pães, vou guardar para me comer mais tarde, porque eu recebi, o presente é meu, então não tem que dividir esse presente com ninguém não. Mas ele não agiu assim não. Ele chegou para o seu secretário e falou assim, vai e distribui para todos que estão aqui. Aí ele falou assim, não, mas só são 20 pães, não tem como distribuir, são 100 pessoas. Como que vamos? Não dá, não tem como, é impossível. E ele falou sobre a palavra de Deus, vai e distribui. Ele distribuiu os pães para 100 pessoas, e ainda sobrou pão. Houve a multiplicação do pão. Como que nosso Deus é maravilhoso. Ele estava preocupado com os famintos, com os que estavam ali com fome. Ele dividiu o pão com todo mundo, com todos eles. Isso a gente aprende com ele. Ele é um homem abençoador. Em meio ali à apostasia do povo, todo mundo, aquela época era uma apostasia galopante ali no meio. O povo largando a fé, tirando, servindo outros deuses lá. E ele, o que ele fez? Ele fundou uma escola de profetas ali naquela cidade. E ali para poder mostrar ao povo, para que o povo fosse ensinasse, aquele povo naquela geração fosse ensinasse que só Deus é o Deus de verdade. Para que a verdade de Deus fosse ensinada ali naquela geração. Então ele estava se preocupado. A entrega dele foi tão grande que ele estava preocupado em meio àquela geração apóstata ali, servindo outros deuses. Ele se compadeceu com isso. E ali ele forma uma escola de profeta ali, para que sejam ensinados toda aquela geração. E eu pergunto, meus irmãos, o que você tem feito para ser um abençoador? O que nós temos feito para nós sermos um abençoador? Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, na nossa família, na faculdade, nossos amigos. O que a gente tem feito para ser um abençoador? A gente vive numa geração que precisa, de gente, de alguém, para se aproximar como um abençoador,
com a nossa palavra, com o nosso amor. Falar do amor de Deus para as pessoas. Vivemos numa geração que muitos estão se afastando dos caminhos do Senhor. Muitos estão sendo levados por outras doutrinas, por influencer, rede social, e está esquecendo do principal, que é agradar o coração do Pai. O ponto 5 agora. Eliseu é um homem que tinha discernimento espiritual. Em 2 Reis 16, 17, eu vejo, quando eu leio essa parte, eu fico com meu coração impactado, sabe? Eu acho uma das cenas mais bonitas da Bíblia, mais bonitas da Bíblia. Quando o rei da Síria estava programando para atacar Israel, e ele ali, junto ali, chamava ali todos os generais, se colocava numa parte, trancava ali, só os generais ali, e ali eles bolavam planos, para atacar Israel, como que eles iam fazer, estratégica de um rei, formado tudo ali junto ali, para ver como é que ia fazer, para poder enfrentar Israel. E ali tudo que eles falavam ali, Eliseu, com seu discernimento, ele era um homem que tinha discernimento, ele escutava. O Espírito Santo revelava a ele. Tudo que era falava ali, até dentro do quarto do rei, ali trancado, ele ficava sabendo de tudo. E ali ele chegava e contava para o rei de Israel: olha, não vai por aquele lugar, porque eles estão armando ali a armadilha para você ir ali. E Israel ia se livrar, livrou. Não foi só uma, nem duas, nem três vezes, mas foi várias vezes que Eliseu chegava e falava: estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E o rei se indignou. Falou: não, aqui no meio de nós tem algum traidor. Tem algum traidor aqui, porque não é possível. Toda vez que nós amamos alguma cilada, e quando a gente chega lá, o povo já está lá preparado e nos derrotando. Não, está errado. Tem alguém aqui que está nos entregando aqui, um bom inimigo aqui dentro. Chegou um soldado e falou para ele assim: não tem ninguém, não tem nenhum inimigo aqui. Ninguém está te traindo. Somos fiéis a ti. Acontece que tem um rei, que tem um profeta. Tem um profeta lá em Dotã, que tudo que a gente fala, até que o senhor fala ali dentro do seu quarto, ele fica sabendo de tudo. Fica sabendo de tudo que está acontecendo ali dentro. E ele chega e fala para o rei de Israel. E ele falou assim: vamos lá, vamos prender esse homem lá. E armou todo o seu exército ali, cavaleiros, e foi até lá para prender Eliseu. E quando cercaram a cidade de Dotã toda, com os seus exércitos, seu cavaleiro, os aparatos de guerra ali, e quando o Geazi, o secretário de Eliseu ali, acorda cedinho e vai na porta ali e vê, quando ele olha ali, ele vê ali um exército ali em volta, toda Dotã ali, e ele entra desesperado e fala assim: ô Senhor, fala assim: ai meu Senhor, o que vai ser de nós agora? Olha fora o exército tudo ali cercado. E Eliseu, bem tranquilo, deve ter olhado para ele e falou assim: não se preocupa, maior é aquele que está conosco do que aquele que está em volta de nós, porque ele guarda nossas vidas. Eliseu orou, falou: Senhor, abre os olhos desse homem para que ele veja, veja tudo que eu estou vendo. No mesmo momento, Deus abriu os olhos dele, e quando ele olhou, aquele exército de fogo, todo exército de fogo em volta de Eliseu. Naquele momento Eliseu falou assim: Senhor,
segue esses homens. Segue a todos esses homens. No mesmo momento, todos foram cegos. Eliseu chegou diante desse exército todo, todos cegos ali, sem saber o que fazer, andando para um lado, para o outro. E Eliseu chega perto deles e falou assim: vocês estão procurando o Eliseu? Falou, o profeta aqui dessa cidade e tal. Vem, me segue-me que eu vou levar vocês até ele. E todo o exército inimigo começou a seguir Eliseu. E Eliseu levou eles até Samaria, no pátio do templo, onde estava o rei com seus exércitos, tudo ali. Levou ele todo ali. Isso é uma cena muito linda, amados. Se você ver e ler depois, você vai ver o tanto que Deus é maravilhoso. E ali, quando Eliseu orou de novo, e quando os homens estavam todos ali cercados com o exército de Israel, Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos desses homens. Aí abriu os olhos. Quando eles abriu os olhos, ficou desesperado ali no meio, ali na emboscada, ali tudo que tinha preparado. E o rei de Israel falou assim para Eliseu: Pai, vamos feri-lo? Não. Eliseu podia muito bem falar: não, vamos ferir esses homens, são nossos inimigos, vamos aproveitar essa chance e ferir, matar todos aqui, porque ele veio contra nós. E ele falou: não. A gente aprende uma grande lição também. Não se paga o mal com o bem. Não se paga o bem com o mal. Perdão. Não vamos matar. Faça ao contrário, pegue pão, alimenta esse povo, pegue água. E fizeram um grande banquete para esses soldados ali. Eles saíram dali felizes, alegres. Ele alimentou o próprio inimigo. Era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Eu sei que já estou atrasado aqui, a palavra é meio longa, mas eu vou resumir aqui. Passar aqui mais para o final, aqui para concluir. Existiu Elias, Eliseu e Geazi. Eliseu andou com Elias, recebeu a porção dobrada do espírito de Elias e fez o dobro de milagres que Elias fez. Honrou o seu mentor, andando junto com ele, andando nas suas pegadas. No entanto, Geazi, que conviveu com Elias, estava ali com Elias, com Eliseu, 24 horas com Eliseu, andou com gente santa, teve toda a oportunidade ali de ser santo também, mas não aproveitou a oportunidade. Permitiu que a ganância, a avareza, o dominasse o seu coração. Em vez de fechar a sua biografia de maneira limpa, brilhante, ele encerra sua biografia leproso, sendo uma maldição para toda a sua família e toda a sua descendência. Ele teve toda a chance ali, toda a oportunidade, mas desperdiça todas as oportunidades. Hoje temos diante de nós duas figuras, Eliseu e Geazi. Qual modelo nós vamos seguir? Qual modelo que eu e você vai seguir? Eliseu ou Geazi? Você pode até não concordar comigo, meu irmão. Não tem problema não. Mas às vezes nós agimos como Geazi. Nós agimos.
Minha oração nessa manhã era que o Senhor nos dê discernimento, abra nosso coração para ver e enxergar que não temos outra opção se não for servir a Deus. E que nós venhamos andar em santidade, andar nas pegadas de Deus, de homem de Deus, e que nós não venhamos nos corromper. Quero que você fique em pé, feche seus olhos. Que você venha refletir nessa manhã sobre essa palavra. A minha esperança é que o nosso coração seja igual ao coração do Senhor. Coração de Eliseu, coração de Elias. E que nessa manhã também nós vamos ter coragem de conversar com o Senhor. Feche seus olhos, converse com Deus e falar para Deus assim: Senhor, me dê a porção dobrada de Eliseu. Que nós venhamos ter essa coragem de pedir a porção dobrada de Eliseus. Assim como o Senhor fez com Eliseu, Ele também faz conosco. Porque é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã. E que Ele venha visitar o teu coração. E que você tenha coragem de pedir porção dobrada a Ele. Nós vamos orar, pedindo essa bênção às nossas vidas. Eliseu não fez milagre por si só. Ele foi usado por Deus através da sua entrega. E que nessa manhã nós venhamos nos entregar também o nosso coração, a nossa vida, o nosso proceder, tudo. Que você tenha coragem de dizer: Senhor, a minha vida é tua. Entrego minha vida nas tuas mãos. Você tem coragem de falar isso para Ele nessa manhã? Minha vida é tua. Eu recebi o Senhor no meu coração. E não vou retroceder. Fala isso para Ele. Fala isso para Ele. Fala: Senhor, eu coloquei minha mão no arado, Senhor, porque eu já te sirvo. Eu coloquei minha mão no arado, jamais eu vou olhar para trás. Porque o Senhor não se agrada, Senhor. O Senhor não se agrada daquele que retrocede. Daquele que vira as costas para Ele. Na igreja tudo é maravilhoso, Pai. Mas quando a gente está sozinho, na nossa casa, que não tem ninguém vendo, os teus olhos tudo vê, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai, por tudo. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos, nosso entendimento, Pai. Nos dê discernimento, Pai, assim como o Senhor deu para Eliseu, para Elias, Pai. Nos ajuda, Pai. Tira de nós toda a soberba, Pai, do coração, todo orgulho, Pai. Que nos venhamos nos diminuir, Pai, a cada dia mais, para que o Senhor venha crescer em nós, Pai. O Senhor é tudo. Que seria de nós, Pai, sem a tua doce e maravilhosa presença, Pai? Que seria, Pai? Essa manhã entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia.